Aqui nessa tabela, tá, os autores, que são os autores daquele livro que eu já citei, eles marcaram os elementos que compõem em massa, a maioria da massa dos organismos vivos, e o que eles chamaram de elementos traços, que são essenciais para a vida, mas que em massa tem uma contribuição muito pequena. E vocês vejam que não tem nenhum componente, nem principal, nem traço, não tem nenhum átomo com peso molecular aqui maior que 53. Né? Então, os átomos que compõem os sistemas biológicos, eles são, na sua maioria absoluta, átomos muito pequenos. E toda a química das biomoléculas, ela é baseada na química do carbono. O carbono sozinho representa cerca de metade da massa dos organismos vivos. Então, se a gente da massa seca, né? Se a gente secasse vocês, me secassem, então não vamos secar vocês. Se vocês me secassem, o que sobrar de mim, vocês vão fazer uma análise elementar, 50% do meu peso seria carbono, e isso é verdade para a maioria absoluta das células que a gente conhece. Então, vamos só relembrar um pouquinho, vocês já viram isso, com certeza sabem isso super bem, mas vamos só relembrar um pouquinho que o carbono pode fazer 4 ligações que assumem essa conformação tetraédrica no espaço. As ligações simples são livres, significa que elas podem rodar. Ligações duplas ou triplas são fixas no plano. Então, o carbono pode fazer ligações simples com hidrogênio, pode fazer ligações simples e duplas com oxigênio, pode fazer ligações simples e duplas com nitrogênio e pode fazer ligações com ele próprio. Ligações simples, duplas e triplas. Ligações triplas raramente acontecem em biomoléculas, mas simples e duplas são muito abundantes. E cadeias carbônicas em biomoléculas podem ser lineares, podem ter ramificações, podem ser cíclicas. Então, a diversidade de possíveis ligações que o carbono faz é muito grande. A diversidade de ligações, de conformações que essas ligações podem assumir é muito grande. Além disso, a ligação de grupos contendo átomos diferentes ao carbono cria o que a gente chama de grupos funcionais que têm propriedades químicas distintas. Então, um carbono ligado somente a carbonos e hidrogênios tem propriedades químicas específicas. Quando a gente adiciona grupos funcionais contendo oxigênio, contendo nitrogênio, contendo fósforo, contendo enxofre, a gente cria propriedades químicas distintas, porque esses grupos têm propriedades de polaridade, de carga, que são diferentes do carbono ligado ao hidrogênio. Então, o que isso cria? Isso cria variedade molecular. Isso cria uma enorme diversidade de moléculas, porque esses grupos funcionais podem fazer interações moleculares distintas. Eles têm características químicas distintas, eles têm reatividade distinta, tá? Além disso, a gente não precisa ter só um grupo funcional em cada molécula. A maioria absoluta das biomoléculas tem vários grupos funcionais. Então, isso aqui, olha o exemplo dessa molécula, que é uma molécula que vocês vão ouvir falar muito quando vocês forem estudar metabolismo, que chama acetilcoenzima A. Essa molécula tem um grupo amido, uma hidroxila, um metil, um fosfanidrido, tem um monte de grupos funcionais diferentes que têm, obviamente, reatividade diferente. Quando essa molécula for reagir ou interagir com moléculas com outros grupos distintos, aumenta a diversidade. Então, do ponto de vista de interações moleculares, qual é o resultado dessa diversidade de grupos funcionais? Eu acabei de responder a pergunta sem me tocar que ela estava no slide, né? Então, isso aumenta de uma maneira enorme a possibilidade de interações que essas moléculas podem fazer e de tipos de reações, porque cada grupo funcional tem uma reatividade distinta. Então, além desse aspecto de reatividade química,
a gente tem que lembrar que as moléculas, elas não existem num plano, certo? Elas existem no espaço. Qualquer molécula existe no espaço. Então, em existindo no espaço, elas têm conformações espaciais, tá certo? Elas ocupam um certo volume de espaço. E a gente sabe que a conformação espacial das biomoléculas é essencial para a sua função em um sistema biológico. Os sistemas biológicos, eles são estereosseletivos. Como que a gente sabe isso? A gente sabe isso porque se a gente pegar duas moléculas que são, quanto à sua constituição química, idênticas, só que elas são isômeros um do outro, ou seja, elas têm conformações espaciais distintas, nessa molécula aqui, esse grupo está para trás da molécula, nessa daqui, esse grupo, se a gente está olhando num plano, nessa daqui, esse grupo está para frente da molécula, se a gente está olhando no plano. Essa molécula é super doce. Isso aqui é o aspartame que a gente toma no cafezinho. Essa molécula, que é o isômero dessa molécula, é extremamente amarga. E ninguém ia querer tomar no cafezinho. Então, uma mistura desses dois compostos, do ponto de vista de composição química, faz nenhuma diferença. Agora, num sistema biológico faz uma enorme diferença, porque o sistema biológico é capaz de perceber esse isômero de uma maneira e esse outro isômero de uma outra maneira. A sua boca percebe de maneira diferente. Então, quando a gente pensa em biomoléculas, a gente precisa pensar em composição química, quais são os grupos funcionais, mas a gente também precisa pensar na conformação dessas moléculas no espaço. Então, vamos rapidamente revisar um pouquinho de estereoisomeria. Os estereoisômeros, que a gente chama de estereoisômeros geométricos, lembra que eu falei para vocês que a ligação simples de carbono, ela gira, né? Então, uma molécula que só tem ligações simples de carbono, ela pode assumir várias conformações, só que essas várias conformações, elas não são fixas, está sempre girando. Uma molécula que tem uma ligação dupla de carbono, a ligação dupla de carbono é rígida, ela está num plano. Então, agora, os outros grupos os outros ligantes desse carbono, eles estão ou em um ou no outro plano em relação ao plano da ligação dupla. Tudo bem? Então, se uma molécula tem uma ligação dupla de carbono, agora a gente pode definir planos de localização especial dos outros grupos em relação à ligação dupla. Então, olhem essas duas moléculas aqui. Elas têm exatamente a mesma constituição química. Tem duas carboxilas, dois hidrogênios ligados aos outros dois carbonos, do carbono da dupla. Só que essas moléculas elas têm funções biológicas, elas são utilizadas em sistemas biológicos de uma maneira completamente distintas uma da outra. Elas fazem coisas na célula completamente distintas. Nessa conformação, que a gente chama de conformação cis, em que as duas carboxilas estão no plano de baixo da ligação dupla, isso aqui é o ácido maleico. Agora, se uma carboxila está no plano de cima e a outra está no plano de baixo, isso aqui é o ácido fumárico, ou seja, quando elas estão na conformação trans, é uma outra molécula do ponto de vista metabólico. Isso aqui, no metabolismo, é utilizado de uma maneira, isso aqui no metabolismo é utilizado de outra maneira. E por que é isso, gente? Isso é porque se alguma coisa no sistema biológico consegue diferenciar um isômero do outro, é porque essa alguma coisa também tem uma conformação espacial definida. Então, se a gente pensa no aspartame, que a gente viu aqui atrás, né? Então, alguma coisa na nossa língua consegue identificar esse isômero de uma maneira e esse isômero de outra maneira. Então, isso significa que tem algum componente que está nas nossas papilas gustativas que liga isso, mas que não liga isso.
e esse componente, provavelmente, é o que dá o sinal para o seu cérebro achar que você está comendo alguma coisa doce. Por outro lado, deve ter um outro componente que liga a isso, mas que não liga a isso. Esse outro componente é o que dá o sinal para o seu cérebro achar que você está comendo alguma coisa amarga. Então, as biomoléculas, elas são estereoespecíficas, porque elas reconhecem a conformação espacial das coisas. Elas não reconhecem simplesmente a constituição química. Tá? As interações, elas são específicas também para a conformação espacial. Então, quando vocês forem estudar, por exemplo, catálise em sistemas biológicos, em que proteínas catalisam reações porque elas se ligam a substratos, daí vocês vão pensar, pô, se liga ao substrato, ela está ligando ao substrato no espaço, ela está se ligando a uma conformação específica. Então, a enzima reconhece um isômero e não o outro. Então, todas as reações biológicas, elas são específicas para os isômeros que elas utilizam como substrato e que elas geram como produto. Tá? Elas são estereoespecíficas. Isso é verdade se você for fazer uma reação no laboratório? Se você for sintetizar isso aqui no laboratório, você sintetiza 100% do trans ou 100% do cis? Vocês conseguem isso? A gente não consegue isso no laboratório. Isso é uma particularidade de sistemas biológicos e é isso que faz, por exemplo, com que o uso de enzimas na indústria seja tão atraente. Porque se você usa uma enzima, a enzima vai ser específica no isômero que ela vai gerar. E isso te salva meses e meses de fazer purificação de isômeros no laboratório se você fez uma síntese não biológica. Então, voltando, né, aos isômeros geométricos, um outro exemplo que eu acho um outro exemplo muito legal de diferenças de funções biológicas de isômeros é o caso dessa molécula que chama 11-cis-retinal. Por que ela chama cis? Porque em relação a essa ligação dupla, que é a 11, o carbono 11, ela está numa conformação cis, tá? O ligante está numa conformação cis. Essa molécula todo mundo tem, está na nossa retina. Quando ela absorve luz, ela sofre uma isomerização para sua forma all-trans. Essa forma all-trans vai fazer alguma coisa dentro da célula da retina que vai disparar um sinal elétrico. Esse sinalzinho elétrico vai viajar pelos neurônios do córtex visual, vai chegar no seu cérebro e vai dizer, eu estou olhando para uma classe cheia de alunos. Então, o princípio básico da visão é a capacidade dessa molécula sofrer uma isomerização quando ela absorve luz. Não é legal isso? Eu acho o máximo. Que simplesmente uma mudança de conformação é um dos eventos principais para a gente ser capaz de conseguir enxergar. Então vejam a importância de estereoquímica e de conformação especial das moléculas em biologia. Bom, então até aqui a gente estava falando de isômeros geométricos. Agora a gente vai falar um pouquinho dos isômeros óticos. E o que são os isômeros óticos? Para definir o que são isômeros óticos, a gente tem que definir uma coisa que é o carbono quiral. Vocês sabem o que é um carbono quiral? Então o carbono pode ter 4 ligações, né? Então, se os 4 grupos são diferentes, a colocação deles no espaço em relação ao carbono pode ser distinta. Se a gente olhar para essa molécula no espelho, a gente tem uma imagem, que é o isômero dele, e se a gente virar essa molécula, aqui virando no sentido anti-horário, o que a gente obtém é sobreponível ao que a gente obtém no espelho, na imagem do espelho. Então, esses 2 isômeros são chamados enantiômeros, tá? Agora, se um dos substituintes, se ao invés de 4 substituintes, a gente tem 3 substituintes, daí esse carbono não é mais quiral, ele é um carbono aquiral, quando a gente vira, então a gente tem a imagem, tem
A molécula, a imagem dela no espelho. Quando a gente vira essa molécula, a gente não consegue mais sobrepor essa molécula à imagem do espelho. Então, esses são os diastereômeros, tá? Então, do ponto de vista de carbonos com essa conformação, a mesma molécula pode ter 4 conformações. Esses são enantiômeros. Ó, então, se a gente olhar, isso aqui é essa molécula no espelho. Esses são enantiômeros. Essa molécula é essa no espelho. Agora, esse com esse são diastereômeros. Esse com esse são diastereômeros, tá? Isso aqui define um outro tipo de isômero em que a diferença entre essa molécula e essa molécula é a capacidade de difratar luz polarizada, difratar para a direita, e daí a gente chama de D-isômero, ou difratar para a esquerda, que a gente chama de L-isômeros. Então, por isso que eles são chamados de isômeros óticos, tá? E isso, de novo, é muito importante em sistemas biológicos. Por exemplo, todos os 20 aminoácidos que compõem as proteínas, eles são L-isômeros. Você não encontra D-isômeros de aminoácidos em proteínas naturais. Você pode até sintetizar no seu laboratório, mas você não encontra na natureza. Todos os carboidratos, todos os açúcares que a gente encontra em células, em sistemas biológicos, são D-isômeros. A gente não encontra L-isômeros de açúcares. Isso, de novo, reflete a estereoespecificidade das proteínas, das enzimas que estão envolvidas em catalisar essas reações. Tá? Bom, então eu já falei isso um pouquinho lá na frente, agora eu vou mostrar com um pouquinho mais de detalhe, mas a maior parte das biomoléculas são polímeros. Os grandes grupos de biomoléculas, que são os ácidos nucleicos, as proteínas, os carboidratos, são polímeros formados pela ligação de unidades monoméricas bastante simples. Então, aqui os aminoácidos, que eu já desenhei na lousa para vocês. Esse é o carbono alfa. Por que eles são chamados aminoácidos? Porque eles têm uma carboxila, um grupamento amino, os dois ligados a um carbono alfa e depois diferentes grupos substituintes. Os componentes dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são compostos por 2 riboses, que são açúcares de 5 carbonos, ligados a uma dessas 5 bases e a ácidos fosfóricos, a fosfatos. As membranas e os lipídios são compostos basicamente por ácidos graxos, muitas vezes esterificados ao glicerol, que é um álcool de 3 carbonos, uma molécula pequenininha, com alguns outros componentes, como por exemplo colina, fosfatidilcolina, e a maior parte dos carboidratos, como eu falei para vocês também, são carboidratos pequenos de 4, 5 ou 6 carbonos. Esse aqui é um carboidrato, uma molécula que vocês vão escutar muito em metabolismo, que é a glicose, que é o centro do metabolismo, é o core do metabolismo de todos os organismos vivos que a gente conhece. Bom, então, são poucas moléculas que eu mostrei para vocês, né? Se isso aqui fosse o curso de Química Orgânica e eu falasse que isso era tudo que vocês tinham que estudar, vocês nem iam assustar tanto. Só que esses poucos blocos essenciais, eles criam uma diversidade molecular quase infinita. Então, só para dar um exemplo para vocês, o genoma humano, ele é constituído de 3 × 10⁹ nucleotídeos, que codificam cerca de 3 × 10⁵ genes distintos, e mais um número ainda não quantificado e muito pouco conhecido de RNAs não codificadores. Então, isso aqui é um exemplinho que não importa nada o que isso significa, mas a única coisa que eu quero mostrar aqui é que cada barrinha que vocês estão vendo numa cor diferente é a hibridização de um gene diferente numa plaquinha, um substrato de vidro contendo sondas distintas, feitas de um genoma humano qualquer, feito de uma pessoa.
Então, isso aqui é o que a gente conhece. E tem muito que a gente ainda não conhece. Isso aqui são só os genes diferentes. Outro exemplo é a variedade de proteínas. Aqui eu estou falando só de uma espécie, que é a espécie humana. O proteoma humano, falando só de uma organela, que é a mitocôndria, contém entre 800 a 1.200 proteínas diferentes. Lembram daquela fotinho da célula que eu coloquei antes, ou que vocês já viram no colégio? A mitocôndria é uma coisinha pequenininha que está dentro da célula. Só aquela coisinha pequenininha tem cerca de 1.200 proteínas diferentes. Então, é uma variedade, é uma diversidade, é um conteúdo informacional enorme. E se a gente for olhar só para as moléculas de baixo peso molecular, é que a gente não está nem falando de polímero mais. A gente não está mais falando de moléculas que carregam informação. Porque os polímeros biológicos, eles carregam informação na sequência de monômeros, certo? Aqui a gente está falando de moléculas de baixo peso molecular, aqui a gente está falando de metabólitos quaisquer, de ácidos orgânicos, de aldeídos. Olha, cada um desses quadradinhos é um metabólito diferente. Isso aqui a gente chama de metaboloma, que consegue identificar cerca de 20.000 compostos de baixo peso molecular diferente. Esse exemplo aqui eu acho muito legal, porque eles estão analisando o metaboloma de vinho, que vem de barril e de outras coisas diferentes, né? Então, isso aqui são as diferenças entre compostos de baixo peso molecular de vinhos de diferentes características. O que está sobreposto é tudo igual, o que está separado é diferente. Então, é só para vocês terem a noção de quanto que os sistemas biológicos conseguem fazer com aqueles pouquíssimos componentes básicos. Eu mostrei para vocês, eu falei para vocês que são 20 aminoácidos. Só na mitocôndria tem 1.200 proteínas que são diferentes, que têm características físico-químicas diferentes, que têm reatividade diferente, que têm massa molar diferente, que tem tudo diferente. Bases de ácidos nucleicos são 5. Com 5 bases, a vida conseguiu criar todos esses organismos distintos que existem, que vocês conseguem imaginar. Cada um com características completamente distintas. Então, é isso que eu queria que vocês apreciassem, essa capacidade de diversidade molecular em sistemas biológicos. Bom, então, são componentes simples, mas que interagem, que formam estruturas. Falei que formam estruturas complexas. E quais são as interações que mantêm essas estruturas das biomoléculas? Então, eu falei que muitos são polímeros de unidades monoméricas simples. Os monômeros, eles são ligados para formar os polímeros por ligações covalentes, né? Então, aqui a gente tem a energia de dissociação, o que essa tabela mostra, é a energia de dissociação dos principais tipos de ligações covalentes que a gente encontra em biomoléculas, né? Em quilocalorias por mol, quilojoules por mol, desculpa. E vocês acham que esses números são altos ou são baixos? É bastante energia ou pouca energia? Bastante, né? Então, ligações covalentes são ligações fortes, o que significa que para serem quebradas precisam de muita energia. Então, os polímeros, eles são estáveis, né? Porque os monômeros estão ligados um ao outro por ligações covalentes, que são ligações fortes. Acontece que os diferentes polímeros interagem entre si. E eles interagem entre si por interações não covalentes, que são principalmente interações iônicas, ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e ligações de Van der Waals. Ou seja, são ligações que são muito mais fracas do que ligações covalentes. Isso significa que elas necessitam de muito menos energia para serem quebradas.
Isso significa que elas são muito menos estáveis. Então, essas interações, elas podem mudar muito mais facilmente do que aquelas ligações que mantêm a estrutura do polímero. O que isso faz, gente? Então, você tem interações que são interações muito fortes que mantêm os monômeros ligados um ao outro. Daí você tem os diferentes polímeros interagindo uns com os outros, por interações muito mais fracas. Eu acho que o resultado disso é uma plasticidade molecular muito maior. Porque agora esse mesmo polímero, vamos imaginar que essa minha mão é uma proteína, no qual cada dedo é um aminoácido. Eles estão ligados por ligações covalentes, que não vai quebrar fácil. Então, isso aqui é estável. Agora, eu estou ligada por interações... essa proteína está ligada por interações eletrostáticas com essa outra proteína. Então, está ligada. Só que a interação eletrostática depende do estado de ionização de alguns grupos que estão aqui, certo? Se eu mudar o pH, muda o estado de ionização desse grupo. Essa ligação desfaz. Agora, essa ligação, faz assim com a sua mãozinha, essa proteína, mudando o estado de ionização, ela pode interagir com outra proteína. Agora é uma função molecular completamente distinta. Então, vocês veem como a capacidade de formar interações intermoleculares aumenta a plasticidade do sistema? E não é isso que é o tema geral da nossa aula? Né? Então, oi. Variedade. Então, me perguntaram como assim plasticidade? O que eu quero dizer com plasticidade? Eu quero dizer a capacidade de formar interações diferentes. Então, uma mesma biomolécula, que é estável, porque é formada por ligações covalentes, porque ela tem a capacidade de fazer interações mais fracas, interações intermoleculares com outras biomoléculas que podem ser quebradas, mudando o ambiente, mudando o pH, mudando a hidrofobicidade do meio, ela pode agora interagir com uma outra molécula. Então, o sistema como um todo, ele é mais plástico, porque as interações intermoleculares, elas não são estáticas, né? Elas podem ser modificadas. Então, a função biológica deste complexo pode ser diferente da função biológica do complexo dessa minha mão com a mão dela. Então, isso aumenta a diversidade de funções, sem você necessariamente ter que fazer uma outra molécula distinta.